Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Bem-vindo a todas e a todos, eu sou Diana Lobo e estou aqui em mais uma edição do Inteligência Jurídica do podcast do Machado Meyer. Estamos aqui no Boletim Tributário com os meus colegas e sócios Diogo Teixeira e André Menon para tratar dos principais temas tributários da quinzena. Oi, Diana. Como vai? Tudo bem? Oi, André. Olá, Diogo. Olá, Diana. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, como de costume, vamos começar falando aqui dos principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF foi movimentado pelas discussões relacionadas ao dispositivo 19E da 10522. Esse dispositivo, que já até destacamos aqui em outros episódios do Boletim Tributário, trata do critério de desempate em favor do contribuinte nos julgamentos ocorridos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No julgamento que foi iniciado na semana passada, o STF, em maioria já de 6 ministros, entendeu pela constitucionalidade do dispositivo. O julgamento ainda não foi concluído, foi interrompido com pedido de vista do ministro Nunes Marques, mas já tem aí uma indicação com relação a um êxito da tese em favor do contribuinte. Lembrando que hoje, se a gente for analisar a disposição do 70235, decreto 70235, ainda persiste na legislação um critério de desempate que é proferido pelo voto duplo, ou voto de Minerva, do presidente das turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, o 19E, ele veio a trazer uma solução que, em caso de empate de julgamento no âmbito das discussões tributárias ocorridas no CARF, a decisão vai ser favorável ao contribuinte, com manutenção de uma decisão cancelando o crédito tributário. É uma importante vitória para o contribuinte, ainda não consolidada, porque esse tema vai retornar à pauta após a manifestação do ministro Nunes Marques, mas já indica um cenário mais positivo no âmbito das discussões administrativas. Lembrando só que CARF hoje ainda entende pela aplicação do decreto do 70235 que eu mencionei. A disposição em si, ela não foi revogada no âmbito, pelo menos no âmbito da interpretação dada pelo Ministério da Economia, e sim apenas convive conjuntamente e de maneira não tão harmônica com a disposição do 19E da 10522. Então, hoje nós temos 2 critérios de desempate que são aplicados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no âmbito das decisões ali proferidas. Aplicável aos processos, por exemplo, de compensação ou de matérias que não matérias fiscais, onde prevalece como critério de desempate o voto do presidente da turma, que, como sabido, é sempre um representante da Fazenda Nacional, um representante do fisco. Mas temos aí, e com a constitucionalidade quase completamente reconhecida, a disposição do 19E, que vai ser aplicado para os casos de auto-infração. Então, é uma vitória ainda não consolidada, mas que já estamos comemorando e esperando que se prevaleça. Aproveitando que estamos falando no STF, vamos sinalizar também a conclusão do julgamento para a fixação da tese do tema 1024 da repercussão geral, que tratou da incidência de PIS e COFINS sobre as receitas retidas por administradora de cartão de crédito. Esse tema é extremamente interessante porque trata da tributação para fins de PIS e da COFINS, das comissões que são retidas pelas administradoras de cartão de crédito quando das vendas realizadas por todos os comerciantes e prestadores de serviço que utilizam as maquininhas de cartão. O tema em si, ele não foi julgado agora pelo STF, é um julgamento que ele ocorreu em setembro de 2020. O ministro relator, o ministro da época, né, o ministro Marco Aurélio, ficou vencido, mas prevalecendo a tese sustentada pelo ministro Alexandre de Moraes. O que aconteceu agora, nessa última semana, foi a fixação da tese. Quer dizer, os ministros concordaram de qual seria o dispositivo final que serviria para fins de repercussão geral. Então, ficou aqui decidido que é constitucional a inclusão dos valores retidos pela administradora de cartão de crédito na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS devidas por empresas que recebem pagamentos por meio de cartão de crédito e débito. É um tema, então, bastante interessante. O fato de ter sido publicada torna a discussão válida e aplicável para todos os demais tribunais, nos termos das disposições do Código de Processo Civil. André, o que você acha dessa discussão e aonde o contribuinte pode ter algum ponto positivo para analisar dentro desse cenário, dessa decisão que foi desfavorável? Diana, como você disse, esse tema não é novo, né? O julgamento em si ocorreu lá em 2020, então não é uma surpresa
necessariamente a questão de ter sido consolidado o entendimento de que você não poderia excluir da base do débito do PIS e da COFINS esses valores repassados às administradoras. A ressalva que eu faço aqui é que essa decisão ela analisa essa matéria sobre a ótica da exclusão do débito, o que faz com que haja uma importância ainda maior de a gente analisar essa matéria na perspectiva do crédito dessa despesa, né? Então, considerando que esse valor não pode ser excluído da base de cálculo dos contribuintes e considerando que ele é uma despesa efetivamente necessária, né, essencial e necessária às atividades da grande parte dos contribuintes hoje em dia, o ponto que eu chamo a atenção aqui é com relação à possibilidade do crédito. Lembrando que o STJ já analisou essa matéria com relação ao crédito no repetitivo 1221-170, né, definindo ali os conceitos de essencialidade e relevância, e que pende de julgamento pelo STF do tema 756, que analisa a não cumulatividade do PIS e da COFINS numa perspectiva ampla. Então, me parece que agora a grande discussão fica sobre a ótica do crédito. Considerando que essa despesa, considerando o cenário atual, né, o comércio atual, ela pode ser enquadrada como uma despesa essencial e relevante para fins de enquadramento no conceito de insumo e viabilizar o crédito? Me parece que sim, mas teremos que aguardar também as decisões com relação a essa matéria. Aproveitando aqui a deixa do André, que começou a falar de créditos de PIS e COFINS, eu vou fazer referência aqui a um julgamento muito importante, muito interessante, que aconteceu agora no mês de março na Câmara Superior de Recursos Fiscais. A temática que foi analisada pelo órgão, que é a terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, portanto, a turma que analisa todas as discussões de PIS e COFINS e o último estágio de análise no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, foi sobre a temática de crédito extemporâneo. Lembrando que na apuração, normalmente os contribuintes fazem a apuração não cumulativa de PIS e da COFINS, registrando mês a mês os créditos vinculados à atividade nos termos do artigo 3º da 10.833 e da 10.637. Ocasionalmente, em situações em que se descobre ou se identifica um crédito que não foi registrado a tempo, o contribuinte faz um lançamento e um registro extemporâneo do crédito. A jurisprudência do CAF vinha se consolidando no sentido de entender que o lançamento, a referência do crédito extemporâneo, ela poderia ser feita independente da exigência reiterada do fisco pelas retificações do DACOM, e desde que o contribuinte fizesse a prova que não tinha utilizado o crédito em período anterior. Entretanto, se a gente for examinar as últimas decisões que vinham sendo proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, até na composição oficial do órgão, vinha-se entendendo que a exigência que era necessária a retificação da ação acessória da DACOM, como eu fiz aqui a referência, e que isso era um requisito para o próprio aproveitamento do valor. Nesse julgamento que eu faço referência agora, ocorrido no último mês de março, pela primeira vez em diversos julgamentos ocorridos na Câmara Superior de Recursos Fiscais, a decisão foi favorável ao contribuinte, negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional para reconhecer a possibilidade, a admissibilidade do crédito extemporâneo. Ali, o que parece que ter sido determinante para o julgamento favorável ao contribuinte foi a existência de provas da não utilização do crédito em períodos anteriores, que parece ter sido muito bem analisada e firmada no âmbito do julgamento na turma ordinária. O que chama atenção nesse julgamento, eu acho que a orientação é importante para os casos de análise de crédito extemporâneo, é essa prova de não utilização em momento anterior. E lembrando que essa discussão sobre crédito extemporâneo, ela até precede qualquer discussão com relação à natureza do crédito em si. Os órgãos administrativos sequer chegam a analisar se aquele valor ele integra o conceito de insumos, fazendo referência ao julgamento do STJ que o André mencionou há pouco, mas já fazem uma negativa pelo direito de crédito simplesmente pelo fato de não ter tido retificação do DACOM. Então, por isso, dada esse novo precedente favorável aos contribuintes, é um precedente muito relevante e que deve ser utilizado como referência para outros julgamentos. E aproveitar que a gente está falando aqui de tribunais administrativos, vou pedir para o André comentar um julgamento muito importante que aconteceu no âmbito do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas aqui do Estado de São Paulo. Essa decisão ela é bastante relevante mesmo. A gente sempre teve uma discussão com relação às operações oriundas da Zona Franca de Manaus, né? Então, o Estado de São Paulo, ele sempre entendeu que, uma vez não havendo convênio ou protocolo prevendo a tributação beneficiada das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, as aquisições feitas
de contribuintes localizados naquele estado não poderiam resultar na apropriação de crédito pelo contribuinte paulista, pelo menos não no valor integral destacado, né? Isso sempre foi objeto de contestação pelos contribuintes paulistas, considerando que o próprio artigo 15 da Lei Complementar 24 de 75, ele prevê ali a possibilidade de a Zona Franca de Manaus ser entendida como uma exceção à regra de que os benefícios devem ser sempre convalidados, né, via convênio. Tivemos uma pauta temática no dia 24 de março, na qual a Câmara Superior do TIT ela entendeu que as glosas efetuadas em razão das aquisições de contribuintes localizados na Zona Franca de Manaus, ela seria legítima. Ou seja, o Estado, o Tribunal, ele ratificou a posição dos fiscais no sentido de manter as autuações fiscais. Qual é o argumento que o TIT entendeu relevante para subsidiar essa conclusão? O próprio artigo 15 da Lei Complementar 24. Porque a Lei Complementar 24, no seu artigo 15, ela coloca: o disposto nessa lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedada às demais unidades da Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal. Como que o TIT leu esse artigo? Com aplicabilidade exclusiva para as operações internas, considerando os contribuintes localizados na Zona Franca de Manaus. Então, quando no início do artigo, a Lei Complementar 24 traz: o dispositivo não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem instalar-se na Zona Franca de Manaus, o TIT entendeu que estávamos falando de uma operação interna, e considerando a ausência de um convênio, o TIT entendeu que a glosa de crédito na operação interestadual seria legítima. É uma conclusão que nos parece demasiadamente restritiva, além de esbarrar na própria literalidade do artigo 15, uma vez que ele, além dessa expressão que levou em consideração aqui as operações internas, também faz referência às demais unidades da federação. Então nos parece que aqui teria sim um viés de interpretação no sentido de operações interestaduais, não de operações internas. De toda forma, essa é a posição que foi consolidada pelo Tribunal Administrativo, em pauta temática, e agora a discussão provavelmente segue para a via judicial pelos contribuintes que tiveram os autos de infração mantidos. Vamos falar de legislação? Diogo, o que aconteceu no mundo normativo tributário agora nessa última quinzena? Oi, Di. Nós tivemos uma publicação bastante relevante com relação à tributação sobre combustíveis no âmbito do ICMS, que foi a edição da Lei Complementar 192, em 11 de março. Essa Lei Complementar 192, ela regulamentou a Emenda Constitucional 33, de 2001, que previa a tributação monofásica nas operações envolvendo combustíveis, derivados e não derivados de petróleo. Em apertada síntese, essa lei complementar, ela previu a tributação monofásica, ou seja, em um único elo da cadeia, nas operações de importação e de venda com relação a gasolina e etanol anidro, diesel e biodiesel, e gás liquefeito de petróleo e gás liquefeito derivado de gás natural, que é o gás de cozinha. Essa lei complementar, ela previu a edição de uma alíquota uniforme em todo o país para cada tipo de produto, e essa alíquota uniforme ela será ad rem, ou seja, é uma alíquota fixa que se aplica por unidade de medida. Quem vai definir essa alíquota ad rem são os estados, por meio de convênio no âmbito do CONFAS, e a lei complementar autoriza que os estados possam reduzir e restabelecer a alíquota do ICMS, desde que observado o princípio da noventena. Essa lei complementar definiu como contribuinte do ICMS o estabelecimento produtor de combustível, assim compreendido também o formulador, assim como o importador desses combustíveis. O fato gerador único, monofásico, acontecerá na saída do estabelecimento produtor ou no desembaraço aduaneiro quando o combustível for importado. A lei complementar também autoriza a criação de equiparações a produtor para outros estabelecimentos, assim como a aplicação do regime de substituição tributária. Um outro aspecto muito relevante dessa lei complementar é a previsão de que incentivos fiscais deverão ser objeto de convênio ICMS definido entre os estados. Então, há um ponto importante para as empresas que já possuem benefícios fiscais pelo modelo atual ad valorem. A lei complementar também prevê
que os estados definirão mecanismos de compensação entre si, dado que há uma tendência de alguns estados terem mais arrecadação com essa alteração e outros menos. A lei complementar define ainda que a primeira fixação das alíquotas terá um prazo de validade de 12 meses, ou seja, os estados não poderão revisar essas alíquotas nos primeiros 12 meses e, posteriormente, poderão revisar a cada 6 meses. Também foram reduzidas as alíquotas de PIS e COFINS sobre diversos combustíveis, como diesel, suas correntes biodiesel, GLP, GLGN e querosene de aviação. A base de cálculo definida para o diesel, para fins de ICMS, ela foi estabelecida de uma forma específica, com base numa média móvel. E, em razão disso, os estados rapidamente editaram o convênio 16 de 2022, já estabelecendo uma alíquota fixa para o diesel, alíquota essa que envolve não só a definição da alíquota de REN, mas também um fator de equalização. Esse convênio ainda existem pontos que serão regulamentados pelos estados, e espera-se que outros convênios com relação aos outros combustíveis sejam editados em breve. Diogo, aproveitando o seu gancho aqui com relação a esses outros combustíveis, né, eu queria informar também que no dia 22 de março foram publicadas 3 medidas de incentivo ao setor de produção de biogás e biometano. Essas medidas elas foram assinadas em conjunto do governo federal, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. A primeira delas é o decreto 11.033, que instituiu a estratégia federal de incentivo ao uso sustentável de biogás e biometano, e essa estratégia nada mais visa do que incentivar programas para redução de emissão de metano e fomentar o uso de biogás e biometano em diversas estruturas junto aos contribuintes e o governo, né? Então essas medidas elas pendem de regulamentação pelo governo federal, mas elas já abrem caminho para a negociação do setor privado com o governo. Outro ponto que eu queria citar também é a portaria 627 do Ministério de Minas e Energia, que alterou a portaria 19 também do Ministério de Minas e Energia, 19 de 2021, para deixar expressamente consignado que a produção de gás natural não associado e produção de biometano também é uma categoria beneficiada para fins de pedido de REID. Existia uma dúvida, uma razoável dúvida com relação à possibilidade das empresas de produção de biogás e biometano em solicitar o REID, porque a portaria era omissa com relação a isso e tinha uma previsão apenas de biogás. E o terceiro e último ponto é a instituição pelo Ministério do Meio Ambiente do Programa Nacional de Redução de Emissão de Metano. O objetivo desse programa é o fomento a planos e acordos setoriais e o incentivo ao mercado de crédito de carbono como estímulo ao desenvolvimento e implantação de operações envolvendo o biogás e o biometano. Todos esses normativos têm como fundamento a Lei 14.134 de 2021, que é a Lei do Gás, e o Decreto 10.712 de 2021, qual já tinha equiparado para efeitos da Lei do Gás o biometano e outros gases intercambiáveis com o gás natural tratado expressamente na norma. Bom, mantendo ainda no setor de energia, vale a pena destacar a edição da portaria SRE número 14 de 2022, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que regulamentou as obrigações principais e acessórias nas operações no ambiente de contratação livre e regulado com energia elétrica. Essa portaria ela é fruto do julgamento pelo STF da ADI 4281 de São Paulo, em outubro de 2020, que declarou inconstitucional a modalidade de substituição tributária até então adotada pelo Estado, atribuindo a responsabilidade à distribuidora, mesmo nos casos de fornecimento de energia pelo ambiente de contratação livre. Então, o Estado de São Paulo regulamentou agora a forma de cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, seja pela distribuidora, pelo gerador de energia, pelo importador, pela transmissora ou pelo adquirente de energia no ambiente de contratação livre. É uma portaria bastante técnica, bastante densa, mas imprescindível para quem atua no setor de energia elétrica no estado de São Paulo, seja em operações internas,
seja em operações interestaduais. E por fim, ao tema ainda da legislação, eu só queria mencionar a derrubada, né, do veto presidencial efetuada pelo Congresso Nacional com relação ao artigo que dispunha sobre o reporto na lei titulada como BR do Mar. Lembrando que o projeto de lei que prevê o BR do Mar tinha ali um artigo de reinstituição do reporto, de modo a prever a possibilidade de fruição desse benefício no período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023. Esse era um pleito do setor, muito aguardado, mas quando da conversão, o presidente optou por vetar essa parte da norma, alegando aqui alguns pontos de ordem econômica e também uma segurança jurídica. Com relação a esse veto, o Congresso Nacional analisou e entendeu pela derrubada do veto, de modo que foi restabelecido agora o artigo 23, né, editado pela Lei 14.301, que instituiu o artigo 16, prevendo sobre o reporto. A dúvida que fica aqui, a redação que foi reinstituída, ela era a redação original. Então tem aqui uma previsão de possibilidade de efetuar as operações compreendidas entre 1º de janeiro de 22 a 31 de dezembro de 23, com o benefício do reporto. Muitos contribuintes estão discutindo agora a possibilidade de se interpretar essa redação como uma previsão de retroatividade desse benefício. Então, considerando que ele foi editado agora em março, a possibilidade de você retificar suas operações e passar a fruir desse benefício com relação às operações de importação efetuadas desde 1º de janeiro de 2022 até hoje. Então, esse é um ponto relevante também que está movimentando bastante as discussões. Um outro aspecto bastante relevante, né, que foi objeto de alteração, ou melhor, o veto foi derrubado também na conversão da lei da BR do Mar, foi a redução de alíquota do adicional do frete para renovação da marinha mercante. Então, havia sido vetada a redução da alíquota nas navegações de longo curso, ou seja, as navegações internacionais de 25% para 8%. Nas navegações de cabotagem, a legislação anteriormente previa 10% de alíquota, foi reduzida para 8%, e no mais foi mantida a alíquota de 40%. A navegação fluvial e lacustre de granéis líquidos nas regiões Norte e Nordeste, mas foi estabelecida a alíquota de 8% na navegação fluvial e lacustre de granéis sólidos e outras cargas nas regiões Norte e Nordeste. Esse pleito da redução do adicional do frete, especialmente nas operações de longo curso e de cabotagem, também foi bastante discutida no mercado e era bastante aguardada, e o presidente havia vetado também por razões econômicas de não terem sido indicadas outras fontes de custeio para fazer frente a essa desoneração, mas o Congresso derrubou o veto, então passam a valer essas reduções de alíquota. Bom, esses foram os principais temas da quinzena. Eu agradeço a participação do Diogo Teixeira e do André Menon, e ficamos aqui com mais um boletim tributário do Machado Meia. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.